Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Questão 3 da parte de trigonometria. Diz assim, ó, com relação ao ângulo alfa da figura, podemos afirmar que tangente de 2α vale. Tá? Então tem aqui o triângulo, um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, a hipotenusa é 2 e um dos catetos é 1. Aí o problema me pede tangente de 2α, mas no triângulo só tem alfa. Imediatamente, quem conhece um pouco mais vai pensar na soma de dois arcos ou a tangente de arco duplo, que tem uma fórmula que é assim, né? Opa, deixa eu escrever melhor com essa caneta aqui. Tangente de 2α é igual a 2 vezes tangente de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa, tá? Aí a pessoa pensa logo nesse aqui e fala, bah, vou aplicar então, vou achar a tangente de alfa aqui e vou aplicar nessa fórmula e acho a tangente de 2α, certo? Mas não precisa ir tão longe não, tá? Não precisa ir tão longe aqui. Mesmo sem saber essa fórmula, você consegue resolver isso aqui. Como? Ó, vamos realmente pensar na tangente de alfa. Como é que eu vou calcular a tangente de alfa? Daí você fala assim, por esse triângulo eu só tenho o cosseno de alfa, né? O cosseno de alfa é igual ao quê? 1 sobre 2. Aí você lembra daquela tabelinha, né? A tabela dos arcos notáveis, e você fala, pô, calma aí. Eu conheço o ângulo em que a tangente, ou melhor, eu conheço o ângulo em que o cosseno é meio. Você fala, pô, eu conheço. É o 60. Então, alfa é 60. Você fala, alfa é 60 graus. Né? Cosseno de 60 é meio. Você tem que saber isso daqui de cor. Tá? Se você não sabe ainda, é porque você ainda não decorou aquela tabelinha lá do seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60. Né? Que o pessoal fala assim, tudo sobre 2. Né? Tem uma musiquinha, o pessoal canta aí, eu não sei como é que é. Aí aqui é raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Aí você, tangente de 30 vai ser o quê? Vai ser raiz de 3 sobre 3, aqui vai ser 1 e aqui vai ser raiz de 3. Certo? Tem que saber isso aqui de cor. Tem que saber essa tabelinha de cor. Então, tabelinha aqui assim. Todo aluno que passa sabe essa tabelinha de cor. Não tem saída. Não tem saída. Se você não sabe ainda, então você tem que correr atrás disso aqui. Então, quando você olha, cosseno de um ângulo é meio. Pô, calma aí, qual o ângulo menor que 90 graus, né? Porque esse é menor que 90 graus. O cosseno é meio, é 60. Bom, aí você pensa, então, tangente de 2α é a tangente de 120 graus. Pô, qual que é a tangente de 120 graus? Aí você vai analisar o ciclo trigonométrico. Tá? Aqui está o zero. Aqui está o 90 graus, vou colocar em graus porque está em graus, né? Aqui está o 180 graus, aqui está o 270 graus e aqui coincide com o 360 graus. Então, 60 graus é aqui, né? Aqui mais ou menos, 60 graus. Aqui então é 120 graus. E a tangente de 120 graus, então a tangente é medida num eixo lateral aqui, ó. Certo? A tangente de 120 graus é aqui, ó. É essa medida aqui, ó. Mas qual que é essa medida? Bom, 120 graus faz 60 graus aqui com essa daqui, ó. Né? Os 120 graus aqui, ó, é 60 graus aqui, ó. E os 60 graus está aqui. Então, peraí. Tangente de 120 graus, em módulo, em tamanho, é o mesmo tamanho da tangente de 60 graus. Só que a tangente de 60 graus é positivo. E a tangente de 120 graus é menos tangente de 60 graus. Então eu não preciso jogar nessa fórmula. Eu posso, só analisando isso aqui, enxergar que se o alfa é 60,
Então, tangente de 2α é tangente de 120. E tangente de 120 é menos tangente de 60 graus. E aqui pela tabelinha, né, que você tem que saber de cor, a tangente de 60 graus é a raiz de 3. Então, a tangente de 2α é igual a menos raiz de 3. E mata o problema aqui. Entendeu? Muito importante, esse problema é muito bom. Tá? Então, a resposta aqui é a letra C. Tá? Tangente de 2α é menos raiz de 3. A tangente de 60 graus aqui, o desenho ficou um pouquinho torto assim, né? Mas tá bom, né? Deu uma ajeitadinha aqui, o 60 ficou muito para... Ficou um pouco acima de 60 graus aqui, tá? Mas tangente de 60 é raiz de 3. E tangente de 120 faz 60 graus aqui para baixo, né? Aqui é o menos 60 graus, né? Lembrando que para cá a gente conta o ângulo negativo e para lá o ângulo positivo, então aqui é menos 60. Tangente de 120 é a mesma coisa que tangente de menos 60, que é a mesma coisa que menos tangente de 60, que é isso aqui, ó. Essa medida aqui, em tamanho, é igual a essa medida. Só que para cá é positivo e para cá é negativo, porque o triângulo aqui, ó, é exatamente o mesmo triângulo. É exatamente o mesmo triângulo. Então, esse cateto aqui, nesse triângulo retângulo aqui, ó, é a mesma medida desse cateto. Só que para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, fica claro que tangente de 120 é menos tangente de 60. Tá? Agora, mais uma coisinha aqui importante aqui, ó. Como é que nesse triângulo aqui eu posso enxergar a tangente de 60 graus? Então, se eu aplicar Pitágoras aqui, eu consigo achar o valor desse aqui. A medida desse lado aqui, certo? E a medida desse lado é raiz de 3. Agora, como é que eu acho essa raiz de 3? Olha só, vou mostrar uma maneira de você calcular o teorema de Pitágoras, usar o teorema Pitágoras de uma maneira diferente, tá? Em vez de você equacionar, né? Em vez de você pegar essas medidas aqui e jogar aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que eu vou chamar de x ao quadrado, né? Em vez de eu equacionar assim, eu faço direto no desenho. Como? Veja, 2 é raiz do quê? É raiz de 4, correto? 1 é raiz do quê? É raiz de 1. Então, esse daqui vai ser raiz daquilo que somado com 1 dá 4. O que mais 1 dá 4? 3. Então, isso aqui é a raiz de 3. Entendeu? Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Só que é uma aplicação muito mais simples do teorema de Pitágoras, direto no desenho. Eu transformo todas as medidas em raiz de alguma coisa. Então, 2 é raiz de 4. O 1 é raiz de 1. Então, esse daqui vai ser raiz daquilo, já que isso aqui é um cateto, né? Esse cateto, o que tiver debaixo dessa raiz, mais o que tiver debaixo dessa raiz, tem que estar o que está debaixo dessa raiz. Tá? E daí, rapidamente, eu chego no raiz de 3. Sem implicar, sem fazer isso aqui. Mas vai dar a mesma coisa, né? Que vai ficar 4, aí aqui dá 1, jogo para lá, fica menos 1, é igual a x ao quadrado. Aí eu pego o quadrado, jogo para o outro lado, vai ficar o quê? Raiz de 4 menos 1, 3, é igual a x, tá vendo? Na verdade, fica mais ou menos. Só que, como é Pitágoras, é medida inteira, né? É medida positiva, então não cabe o menos, é mais raiz de 3, entendeu? Mas aqui no desenho, ó, eu consigo fazer isso bem rapidinho, aplicando Pitágoras direto no desenho, tá? Isso aqui é um macete, é uma coisa que eu estava explicando para os alunos lá, uma maneira fácil, né? E tentando mostrar, e naturalmente isso aqui saiu. E eu comecei a falar, pô, sabe que isso aqui é um jeito muito fácil de aplicar Pitágoras direto no desenho, tá? Eu transformo todas as medidas em raiz de alguma coisa. E daí o que tiver debaixo da raiz dos catetos, eu somo, tem que estar debaixo da raiz da hipotenusa. Beleza? Bom, espero que eu tenha ajudado. Espero que eu tenha esclarecido muita coisa aqui, tá? Curta o vídeo. Se você tiver dúvida, pergunte aqui nos comentários. Tá? Compartilhe o que você viu aqui, compartilhe o vídeo, tá? Essas questões elas vão estar num arquivo aqui no meu Google Drive, tá vendo? Aqui embaixo tem o link aqui do Google Drive, você acessa lá e tem uma pasta chamada Garra, tá?
lá nessa pasta da Garra eu vou colocar esse arquivo aqui, tá? À medida que eu for resolvendo, eu vou atualizando o arquivo e vai ficar lá no arquivo, vai ficar o link das questões e eu vou acrescentando cada vez mais questões, tá? Esse aqui vai ser um arquivo de trigonometria, que todas as questões vão estar num nível do mais fácil ao mais difícil, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, chame mais pessoas, tá aqui a playlist do Trigonometria de Garra, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.